Direito, liberdade, acesso, escolha, equidade. São muitas as palavras que podem perpassar o conceito de justiça reprodutiva. Um termo que ainda é pouco difundido, mesmo entre as organizações aliadas na luta feminista, e que precisa ganhar espaço. Neste podcast, vamos discutir como podemos entender melhor do que se trata e como trazer para o nosso dia a dia ferramentas para uma atuação conjunta em prol da justiça reprodutiva. Você vai ver que sabe mais sobre isso do que esperava, mas também que é possível ampliar seus horizontes e ir além. Antes de mais nada, me deixe explicar. Este é um programa especial, dividido em 2 episódios para o canal Nem Presa Nem Morta e realizado por Crioula, Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, Cunhã Coletivo Feminista e SOS Corpo. Um time que tem muito a contribuir com essa discussão. Então, vamos conversar? Campanha Nem Presa Nem Morta. O progresso na igualdade e equidade dos sexos, a emancipação da mulher, a eliminação de toda espécie de violência contra ela e a garantia de poder para ela própria controlar sua fecundidade são pedras fundamentais de programas relacionados com população e desenvolvimento. Os direitos humanos da mulher e da menina são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. A plena e igual participação da mulher na vida civil, cultural, econômica, política e social nos âmbitos nacional, regional e internacional e a erradicação de todas as formas de discriminação com base no sexo são objetivos prioritários da comunidade internacional. Esse é o princípio 4 do relatório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a Conferência do Cairo, realizada em 1994. Um marco nas discussões recentes sobre direito das mulheres na esfera internacional, já que pela primeira vez enfatiza, em um documento ratificado pelos cerca de 20 mil delegados e delegadas de diversos governos, representantes de agências da Organização das Nações Unidas e de entidades da sociedade civil, que o desenvolvimento passa pelo investimento em meninas e mulheres como chaves para melhorar a qualidade de vida para todas as pessoas. Além de estabelecer metas como redução da mortalidade infantil, da mortalidade materna e o planejamento familiar, reconheceu o aborto inseguro como um problema grave de saúde pública e apontou que a saúde sexual e reprodutiva está atrelada à garantia de quase todos os outros direitos humanos. É importante falarmos sobre essa Conferência do Cairo não como início dessa discussão sobre direitos e saúde sexual, que já ocorria antes nos movimentos de mulheres, mas como ponto de ampliação do debate. No Brasil, no início dos anos 1980, fervilhavam as lutas feministas e do movimento negro, principalmente de mulheres negras, pelo deslocamento da filosofia sobre a saúde da mulher, então centrada no materno-infantil, que ao mesmo tempo se baseava em uma verdadeira política de controle da natalidade, que incluía a esterilização cirúrgica em massa da população negra. Era urgente enxergar as mulheres em sua totalidade. Das lutas feministas, nasceu em 1984 o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAISME. Embora propondo uma nova abordagem para a saúde da mulher, o PAISME despertou desconfiança por incluir explicitamente a oferta de métodos para o controle da fecundidade, assunto sensível à parcela significativa e vulnerável das brasileiras. O movimento de mulheres negras engajado às denúncias contra a esterilização cirúrgica em massa conseguiu ações de grande visibilidade. A médica e ativista Jurema Werneck, por exemplo, foi uma das líderes da campanha nacional contra a esterilização de mulheres negras. Uma comissão parlamentar mista de inquérito foi criada no início dos anos 1990 para investigar as denúncias, tendo a deputada federal Benedita da Silva à frente e lideranças como Luísa Bairros como depoentes. A CPMI não conseguiu comprovar a prática deliberada de laqueadura com viés racista, mas provou, ao menos, a falta de informação étnico-racial nos registros do Serviço de Saúde. A questão da saúde contribuiu para a organização das mulheres negras e trouxe marcadores importantes para, mais tarde, se consolidarem pautas do feminismo negro.
estava evidente que era preciso posicionar o eixo de enfrentamento ao racismo de maneira central e eleger pautas, demandas e lutas efetivamente contra o racismo expresso pelas hierarquias reprodutivas. Em texto publicado no site Nexus, a pesquisadora Emanuele Góes cita a Declaração de Itapecerica da Serra, de 1993, fruto do Seminário Nacional Políticas e Direitos Reprodutivos das Mulheres Negras, documento no qual as 55 lideranças de diferentes organizações destacaram que a liberdade reprodutiva era essencial para as raças discriminadas e que o Estado brasileiro deveria garantir condições para a manutenção da vida, de modo que as mulheres negras pudessem exercer sua sexualidade, podendo decidir se querem ou não ter filhos. Recusaram, como define a ex-diretora do Guelé 10, Edna Roland, a ideia neomalthusiana de que era o crescimento populacional que gerava pobreza, fome e desequilíbrio ambiental, apontando que os responsáveis eram, na verdade, a distribuição desigual de renda e a concentração de terra. Isso te soa familiar? Mesmo que no documento de Itapecerica da Serra não conste o termo justiça reprodutiva, a raiz de uma discussão mais ampla que aponta a impossibilidade de se falar de saúde e direitos reprodutivos sem incluir justiça social já estava ali. Praticamente ao mesmo tempo em que as brasileiras redigiam sua declaração, outro grupo de mulheres negras também se organizava em Chicago, nos Estados Unidos. Às vésperas da Conferência do Cairo, elas entenderam que as lideranças brancas e de classe média que participariam do evento da ONU não representariam as pessoas racializadas e marginalizadas. Esse grupo trazia em seu nome o novo conceito pela primeira vez. Eram as mulheres de descendência africana pela justiça reprodutiva. Sincronicidade? Sentido de urgência? Empoderamento? Voltando ao texto da pesquisadora Emanuele Góes, há uma razão evidente para que as reivindicações das brasileiras estejam em consonância com o movimento de afro-estadunidenses, latinas, indígenas e asiáticas em outras partes do mundo, mesmo em uma época em que a comunicação não era instantânea. Ela explica, abre aspas, essa confluência ocorre porque as experiências de mulheres que pertencem a grupos racialmente oprimidos são intersecções transnacionais que ultrapassam barreiras. Corpos que são aprisionados no racismo patriarcal que impede qualquer exercício relacionado à reprodução. As denúncias dos movimentos de mulheres e feministas do sul global que fazem parte de grupos racialmente oprimidos, assim como as evidências científicas que são contextualizadas com o processo histórico, vai nos mostrar como funcionam as hierarquias reprodutivas a partir da biopolítica da vida das mulheres e seus corpos e comunidades. O panorama em torno do tema da justiça reprodutiva estava formado. No entanto, a popularização do termo ocorreu a partir do trabalho de outra instituição estadunidense, o coletivo Sister Song de Justiça Reprodutiva para Mulheres de Cor, criado em 1997, reunindo 16 organizações de mulheres nativo-americanas, afro-americanas, latinas e asiáticas. Elas se uniram para lutar por políticas públicas que impactem a vida reprodutiva de populações marginalizadas e também contra a opressão reprodutiva, como disse a pesquisadora e ativista estadunidense Loretta Ross em evento documentado por Snake Girl Productions, Women's Fund of Miami e Milola. Here is its formal definition. Reproductive oppression is the control and exploitation of women. Aqui é a sua definição formal. Opressão reprodutiva é o controle e a exploração de mulheres, meninas e indivíduos. Adicionamos o conceito de indivíduos por reconhecer que é inclusivo. E queremos ter certeza de que incluímos pessoas transgênero em nossa definição, através dos nossos corpos, nossa sexualidade, nosso trabalho e nossa reprodução. O que descobrimos é que é através da reprodução que você pode controlar comunidades inteiras, porque se você controla a capacidade de uma comunidade ter filhos, de criar seus filhos, de ser pais e mães de seus filhos, você pode controlar o destino de toda a comunidade. Justiça reprodutiva é tudo que elas precisam para se manterem vivas, para manter seu povo vivo.
A desigualdade cria barreiras concretas e nós sabemos que é pouco direito reprodutivo. Deve estar se perguntando o que é essa justiça. É aquela que combate a violência da polícia, mata os filhos das mães pretas, deixando elas sem saída. Justiça reprodutiva é pelo direito à vida. Que quer segurança, capacidade de determinar seu próprio destino reprodutivo. Por mais que lutemos pela autonomia, que é essencial, essa capacidade na prática não é uma escolha individual, mas uma questão de acesso. Está ligada a contextos familiares, às condições de sua comunidade, do país. Estamos falando de salários adequados, segurança, saúde e educação de qualidade pensadas de modo integral. Justiça reprodutiva não está restrita a um aspecto singular da vida reprodutiva. Tem papel central no debate sobre justiça social. Lia Manso, coordenadora de Crioula, cita a definição de Fernanda Lopes para a justiça reprodutiva como um conceito potência, que vem de um acumulado histórico e estratégico de mulheres negras. Eu sei que muitas de nós, muitas das organizações ainda estão num processo de construção, de consolidação da ideia de justiça reprodutiva e até mesmo pensando, será que é mesmo justiça reprodutiva que a gente está falando, que a gente quer? Será que se aplica de alguma forma, seja como estratégia, seja como conceito, seja como referência de luta, seja como referência de memória, seja como metodologia de ação? Será que é isso mesmo? Apesar disso, todas nós ali compreendemos que era algo importante, né? Então, assim, é importante de estar como central nas estratégias. E acho que não é só porque é um termo do mainstream, né? Da moda agora, se falar sobre justiça reprodutiva. E até mesmo é algo, assim, que também é contra-hegemônico, digamos, né? A justiça reprodutiva está no meio, está sendo falado como algo central. Porque se a gente olhar o nosso histórico de luta por direitos sexuais e reprodutivos, a gente sabe que muitas tensões acontecem nesse campo, inclusive a construção de saber, de ação, de estratégias vindas e nascidas dentro da organização política de mulheres negras, né? E justiça reprodutiva é um conceito potência, nós, Crioula, vemos e historicamente também temos esse acumulado de perceber justiça reprodutiva como um acumulado estratégico, um acumulado de conceito potência das mulheres negras, pensado por mulheres negras, junto com outros grupos, né, que estão baseados em intersecções, e principalmente percebendo mulheres negras como um grupo interseccional, com vivências diversas, com pautas diversas, que conversam a partir do enfrentamento do racismo patriarcal cis heteronormativo, e isso sendo algo que motiva e aglutina a luta, mesmo que a gente não utilize a chave justiça reprodutiva. Muitos grupos de mulheres negras que estão agindo por justiça reprodutiva não utilizam a chave justiça reprodutiva. Então, acho que colocá-la como estratégia é pensar como a gente pode trazer à tona que isso é uma chave, sim, de luta. O que falta para acionarmos essa chave, uma vez que ela está posta na rotina de tantas de nós? Talvez apenas nos darmos conta e entendermos um pouco mais do que se trata. Leila Baster, da ONG Sépia, fala da interseccionalidade do tema. Os diferentes impactos, né, que as mulheres, né, nas suas condições específicas, sofrem, tanto para ter ou para não ter filhos, que envolve também as questões da maternidade, mas envolve também as questões do acesso à saúde, dos direitos de ter ou não ter filhos. Eu acho que é um conceito que a gente deveria explorar mais na nossa legislação e fazer que essa interseccionalidade se dê também dentro das principais ações na prática dos movimentos de mulheres, né? Eu acho que há, por parte de um lado do movimento de mulheres, uma ênfase muito grande na questão do aborto, né? Mas eu acho que é importante que a gente possa entender a justiça reprodutiva de uma forma muito mais ampla, e recuperando também, em grande medida, o que foi o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, né, que já na década do final da década de 70, né, já tinha o dedo das feministas para incluir uma visão complexa, uma visão global da saúde da mulher, ou seja, a gente não pode separar a saúde reprodutiva de uma visão mais ampla da saúde das mulheres.
e os problemas que o nosso sistema coloca tanto para esse acesso quanto para o não acesso, né? Ou seja, as discriminações de raça, de etnia, de capacitismo, de orientação sexual, que impedem que o acesso à saúde reprodutiva e aos direitos reprodutivos, né, sejam marcados por discriminações. Daniele Braz, do Grupo Curumim, lembra que, por vezes, essas discriminações também precisam ser combatidas dentro do próprio movimento de direitos humanos. Sendo que a gente juntou as opressões, né, que a gente vive como mulher negra, e a gente potencializou a nossa luta de direitos reprodutivos, né, e juntou na justiça reprodutiva. Então, assim, quando a gente faz luta por melhor condições de vida, por mobilidade urbana, a gente também está fazendo a luta por justiça reprodutiva. Quando a gente faz lutas de bairros, né, de associação de moradores, eu também entendo que seja para a justiça reprodutiva, assim como de segurança alimentar, assim como de enfrentamento ao racismo, nem preciso falar, né, e ao machismo. Então, eu acho que, de certa forma, dentro das organizações de direitos humanos, esses enfrentamentos são feitos, né? Mas, como Lia falou, agora a gente está focalizando dentro desse conceito de justiça reprodutiva e dando ênfase mesmo para a intersecção de opressões que nós, mulheres negras, sofremos, né, diante esse sistema patriarcal e racista que a gente tem. Um conceito que não para de ganhar novos contornos e significados, especialmente na realidade brasileira. Uma pauta que leva em consideração o capitalismo como fundante, perpassa os desafios cotidianos, está na luta por mobilidade urbana, saneamento básico, no enfrentamento ao machismo, ao racismo, à pobreza menstrual. Aparece na discussão sobre gênero nas escolas, no combate às campanhas equivocadas sobre sexualidade para adolescentes. Mariana Prandini, do coletivo Margarida Alves, aponta a necessidade de incluir as questões ambientais, pensando, por exemplo, nas particularidades e demandas das populações impactadas pelo avanço dos grandes empreendimentos sobre os territórios. A gente vem tentando desenvolver agora a conexão entre essas lutas, assim, e trabalhando no debate sobre o que a gente tem chamado de justiça reprodutiva ambiental, olhando então para a reprodução como algo que vai para além só da reprodução de corpos, da reprodução de essa ideia de ter filhos e criar filhos, mas acho que muito naquela terceira chave, né, que o conceito de justiça reprodutiva vem trazer, que é a ideia de cuidar dos filhos, né, e criar os filhos que temos em comunidades saudáveis, em comunidades sustentáveis, e pensando muito isso. Então, assim, como é que a gente pensa a reprodução da vida para além apenas desses momentos de reprodução de seres humanos, né, de criação, de trazer novos seres, mas como a gente pensa isso de modo mais alargado. Então, a gente tem tentado trabalhar assim, uma perspectiva de uma justiça reprodutiva territorializada com relação aos territórios, as lutas que estão acontecendo aos territórios, e conectando, então, quais são as formas específicas de injustiça que são sofridas por mulheres, pessoas não binárias, no contexto quando um grande empreendimento como esse chega, como é que ele causa uma ruptura, né, muito grande, né, em todo o ecossistema, assim, em toda a vida que acontece ali, tanto no trabalho, né, no trabalho doméstico, trabalho assalariado, as formas tradicionais de vida, né, pesca, plantações, a agricultura familiar que as pessoas têm, como também as sequelas do ponto de vista da saúde aí que as pessoas sofrem quando um grande empreendimento chega nos seus territórios. Ainda nesse nosso esforço conjunto para entender sobre o que falamos quando tratamos de justiça reprodutiva, é essencial que pensemos na proteção às meninas e ao seu direito à infância, como exemplifica Marina Maia, de Cunhã Coletivo Feminista. Falar sobre justiça reprodutiva é falar da forma como a sociedade hoje cobra a mulher, cobra a maternidade da mulher, né? Falar sobre justiça reprodutiva é pensar na responsabilidade, chamar os homens para responsabilidade, porque é fácil dizer, né, porque a mulher tem que ter o filho,
quando ela não tem um parceiro, não tem um companheiro, não tem ajuda, muitas vezes dos seus familiares, são abandonadas pelos familiares. A gente vê isso muito, as meninas, né, passando por isso, crianças passando por isso, adolescentes passando por isso. A gente teve um caso muito sério aqui em João Pessoa, esses últimos dias, né, as últimas semanas, de uma menina de 11 anos de idade que ela foi estuprada pelo padrasto, e a mãe dela abandonou ela, o padrasto foi preso, a mãe continuou com o padrasto, abandonou a filha começou, daí foi na verdade, abandonada pela família, começou a frequentar lares da prefeitura, e num desespero, né, num ato de desespero que a gente sabe que passar por uma situação dessa, não ter acolhimento, não ter um tratamento psicológico, não ter ajuda, não ter aparamento, não ter, né, dimensão do que é isso, como essa criança ficou. E aí ela teve o bebê e com 15 anos, hoje, ela tentou matar o bebê, a criança dela, que está com 4 anos hoje. E aí, nessa tentativa, quase que a criança vem a óbito, mas ela sobreviveu, e a adolescente foi presa. Então, assim, é uma criança de 15 anos, né, uma adolescente hoje, mas que foi estuprada aos 11, e faz o quê? 4 anos que ela está aí no sistema, sem ser ajudada. O Estado também é conivente com o que essa criança passou, porque aos 11 anos de idade ela era para ter feito o aborto legal, né? Era para ter chegado uma instrução, era para ter feito algo por ela. Então, essa criança hoje, essa adolescente hoje, ela está presa, cumprindo medidas protetivas pela tentativa de homicídio ao filho. O filho também já está no sistema. Enfim, assim, se a gente for pensar em toda essa cadeia da não proteção, da violação dos direitos das mulheres e das crianças e das meninas, como é tudo, né, é uma estrutura muito falha, não existe estrutura, na verdade. As mulheres, as meninas, as crianças, elas são julgadas pela sociedade, pelo Estado e, no geral, pelos profissionais de saúde, porque como é que uma criança dessa ela sai de um exame de corpo de delito ou algo assim, sem uma instrução, sem ninguém que tenha sido por ela e tenha, né, realizado o aborto legal, tenha sido conversado, enfim. Eu trouxe esse caso, assim, porque é uma coisa gigantesca, né, e a gente vê, assim, a falha no sistema e de várias formas, né. Sula Valongueiro, do Grupo Curumim, completa com dados sobre a vulnerabilidade das meninas brasileiras hoje. Complementando a questão das meninas, né, da questão da violação dos direitos, né, a gente tem 58,8% das vítimas de violência sexual em 2019 no Brasil foram meninas que tinham até 13 anos. Né? Então, assim, essas meninas, a maioria são meninas negras, e 85,7% são meninas mesmo, desses dados, né? Porque a gente fala em 66.348 estupros no Brasil. Né? Então, é um número muito grande de meninas, e essa relação também da justiça reprodutiva com o trabalho reprodutivo, né? O que gera o trabalho reprodutivo, né? Em que condições as mulheres estão para este trabalho reprodutivo, para a criação dos filhos, para a sobrevivência dela e dos filhos dentro de casa. E a maioria, como todos os dados de violação de direitos no Brasil, recai sobre as mulheres negras. Então, esse é um olhar também que a gente tem feito muito, porque a gente trabalha com adolescentes e chega muito essa questão de como elas estão dentro de casa com as mães, com filhos pequenos, com irmão pequeno e outras já com crianças mesmo, né? A gente tem menina de 15 anos com um filho de 3. Então, o que acontece na vida dessa menina, desse trabalho reprodutivo, né? E a quantidade de violências que ela sofreu
inclusive no processo de gravidez, parto e pós-parto, né, desse abandono. A existência ou não de uma política eficaz de saúde reprodutiva da infância à vida adulta influencia o poder de escolha sobre a maternidade. Poucas são as pessoas capazes de gestar com pleno direito à dignidade nesse processo, com controle de decisão sobre suas vidas, com acesso à informação e a serviços de saúde de qualidade. Os profissionais que prestam esse atendimento e toda a estrutura institucional são perpassados pelo racismo, a transfobia, a xenofobia, a falta de transparência no uso dos recursos públicos, o desprezo pelos determinantes sociais. A formação profissional e a prática de atendimento baseadas em racismo institucional e estereótipos não afetam apenas o Sistema Único de Saúde, mas certamente é por meio dele, do SUS, que grande parte da população é impactada. E nós, ativistas, pessoas comprometidas na luta por direitos, militantes, feministas, temos a missão de promover esses questionamentos e buscar por essas melhorias. Rosângela Talib, de Católicas pelo Direito de Decidir, fala dessa nossa dificuldade, que ainda persiste, de apropriação do conceito de justiça reprodutiva. Esse conceito nos propicia ampliar a visão e a compreensão da realidade. Eu acho importante por isso, mas eu acho também que ainda a gente não conseguiu popularizar muito essa terminologia e essa compreensão. Eu acho que a gente precisaria estar produzindo mais em termos conceituais, né? Para poder ir ampliando e entendendo melhor e podendo conversar com as pessoas de forma mais compreensível, né? Porque no primeiro momento para mim soou tão estranho, né? Apesar de estar aí na luta há muito tempo. Então eu acho que é importante que a gente passe também a produzir intelectualmente, né, esse conceito, construir esse conceito de forma que a gente possa utilizá-lo amplamente, né? Utilizar e retroalimentar o próprio movimento com informações, ideias e incentivos para ação direcionada. Pensar coletiva e estrategicamente para ultrapassar nossas próprias barreiras, como aponta Masra Abreu, do Cefêmea. Acredito que essa ação coletiva permitiu que, nos últimos anos, o debate sobre a justiça reprodutiva chegasse pelas vozes das mulheres negras, dos coletivos de mulheres negras, de uma forma que a gente precise atualizar, né? Estamos atualizando a nossa reflexão, a luta pelos direitos das mulheres, e o conceito da justiça reprodutiva é algo que é muito importante, que é muito necessário, principalmente para coletivos, para organizações mistas, né? Dessa compreensão ampliada, no sentido de a gente realmente perseguir uma interseccionalidade da nossa construção movimentista. Estou falando isso porque eu acho que há muitos desafios para a gente enfrentar, no sentido da interseccionalidade em si, e como o conceito ele se amplia a partir, e também maior compilação, repasse de referências para a nossa ação e luta pelas resistências, né? Acho que entendo que quando a gente, pensando na questão do agir no foco, e sinto que ainda é algo muito interno dos processos de diálogos e o termo não é aceitação, é diálogo e compreensão da nossa ação feminista em relação à justiça reprodutiva. Acho que não é algo que esteja em debate, mas é algo que está colocado para o debate, para uma maior
apropriação do conceito, do tema, e como que a gente vai, justamente como Leila colocou, traçar estratégias de ação a partir da justiça reprodutiva, que, de certa forma, é um debate que é recente na nossa história de ação movimentista, né? Dialogar para mudar e agir. Essa não é uma fórmula nova na história dos movimentos feministas e de direitos humanos, mas é uma tática que sabemos que funciona, não é mesmo? Esse podcast é uma proposta à conversa franca, à troca, a uma análise interna dos nossos conhecimentos, das nossas práticas, identificando em que aspectos podemos contribuir mais. A justiça reprodutiva deve ser pensada para todas, todas e todos, mas também construída por todas, todas e todos nós. Tá na hora de pôr a mão na massa. Justiça reprodutiva é pelo direito à vida, que quer segurança na prevenção, luta por igualdade, saúde e educação, pra que a família preta possa ter mais condição e respeito pras que quiserem interromper a gestação. Justiça reprodutiva, é isso que significa. Vamos todos juntos e juntas nessa luta, por uma sociedade justa e antirracista. Nem presa, nem morta. Este foi o primeiro episódio desse especial intitulado O que, como, quando? Que tal falarmos mais sobre a justiça reprodutiva? Projeto realizado por Crioula, Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, Cunhã Coletivo Feminista e SOS Corpo. Edição, finalização e mixagem da ONG Criar Brasil. Dublagem de Adriana Maria Silva. Produção de Ângela Freitas e Leina Pérez. Roteiro e locução de Viviane Nascimento. Identidade visual da agência Mauna. Legendagem de Chris Kenny. Composição e voz de Bione, agenciada pela Aqualtune Produções, sobre trecho da faixa Bença, de Vinícius Leso e Diego Drão. Participaram da coordenação deste trabalho Anis Instituto de Bioética, Católicas pelo Direito de Decidir, Sépia, Cefêmea, Cladem, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Coletivo Margarida Alves, Cunhã Coletivo Feminista, Crioula, Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, Grupo Curumim, Portal Catarinas, Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, REDE e SOS Corpo. A gente continua essa conversa no próximo episódio. Até lá!